Eu agradeço a Deus pela oportunidade, valeu a pena, fiquei na presença de Deus desde as 11 horas da noite do dia 30 até passando um pouquinho da meia-noite do dia 31, que já chegando no dia 1º, né? E depois tomei um banho, comi alguma coisinha, estou aqui no estúdio para conversar com os amigos e agradecer a todos vocês que me ajudaram, que têm se esforçado para me ajudar a levar essa obra adiante. Na verdade, eu não creio que seja assim um fardo pesado que as pessoas sintam. Por exemplo, eu não sinto. Eu ando por esse país de norte a sul, de leste a oeste, pregando, correndo, e às vezes as pessoas me encontram em aviões ou na igreja e dizem: missionário Soares, como é que o senhor aguenta viajar de um lado para o outro, correr? Eu digo: olha, se pudesse eu faria mais um pouco, porque eu acho que o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que, diga-se de passagem, é algo que temos de entender melhor, porque ali reside todo o nosso sucesso. Foi quando nós fomos redimidos, fomos comprados de volta, fomos trazidos para Deus, como se nós, hoje, a nossa posição é como se nós nunca tivéssemos pecado, nunca tivéssemos nos desviado e nunca tivéssemos sido escravos do diabo. Então é preciso que a pessoa entenda. E quando eu vou e Deus me permite que eu vá às cidades, aos povoados, a grandes centros, a pequenas localidades, e eu leve o poder dele, e eu oro, e acontecem os milagres, puxa, eu me sinto bastante privilegiado. E como eu disse a Deus que para mim era um prazer estar fazendo ali, naquela caverna, entre aspas, da fé, onde eu estava representando milhares de pessoas, me fiz chefe daqueles que tinham a vida toda apertada, aqueles que estavam endividados e aqueles que estavam com problemas de ordem íntima, desgostosos com a vida. E quando eu me fiz chefe deles, quer dizer, eu me coloquei diante de Deus e orei. Olha, eu quero dizer a você que eu acredito naquilo que eu fiz. Eu acredito, eu fiz com tanta satisfação, com tanta alegria. Então, quando eu me fiz chefe, eu fiquei tão feliz diante do Senhor Deus, e eu creio que Deus está respondendo. Alguns nomes eu citei de pessoas, até pessoas que se esfriaram na fé. Outros nomes eu não citei, mas veio à memória, à minha mente. E outras pessoas eu disse: Deus, o Senhor sabe exatamente o número de pessoas que está participando comigo desta grande consagração em que o Senhor está abençoando. Logicamente, eu não fiquei 24 horas orando. Eu passei tempos ouvindo fitas de mensagem, como do Dr. T.L. Osborne. Parece-me que eu ouvi quase 10 fitas dele, eu não sei o número exato. E houve meditação na Bíblia Sagrada, bom, muitas outras coisas úteis e necessárias para que você passe 24 horas na presença de Deus. Mas não conversei com ninguém, nem pelo telefone, e fiquei só buscando a face de Deus. E eu estou esperando agora os resultados, porque tudo aquilo que você faz, a Bíblia diz que a nossa obra no Senhor, ela não é vã. A nossa obra, ela tem a aprovação de Deus e o Senhor Deus a confirmará. Então eu espero que agora os irmãos comecem a melhorar, a prosperar, a obter saúde, e depois escrevam me contando o que é que aconteceu. Porque aquilo que se faz diante do nosso Deus, podemos ter certeza que o nosso Deus honra e confirma aquilo que Ele prometeu. Nós não podemos esquecer, nós estudamos há pouco tempo no nosso programa de televisão, do ministério duplo que o cristão tem. Isso aqui eu acho que é o ponto de partida para o sucesso na vida de qualquer pessoa. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo meia dúzia, que para o nosso Deus nós fomos feitos em sacerdotes e Deus. Está escrito aqui assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Deixa eu lembrar você dessa mensagem poderosa, que eu acho que vai lhe ajudar bastante. Para o nosso Deus, nós fomos feitos como sacerdotes. Isso significa que nós temos um ofício reconhecido pelo Senhor Deus. Você sabe que quando Deus fez o homem do pó da terra, o Senhor Deus soprou no homem o fôlego da vida, quer dizer,
a própria vida dele, o homem tornou-se alma vivente. Quando o homem pecou, Deus teve que sair do homem, não podia conviver com um ser que estava agora debaixo da autoridade do diabo. O homem ficou sozinho e Deus também ficou sozinho. Deus não tinha a comunhão, a amizade do homem. E isso levou muito tempo essa amizade ser restaurada. Quando Deus escolheu um povo lá do Egito para ser o povo dele, o Senhor Deus não podia chegar e ter comunhão com esse povo. Então foi feito um tabernáculo, e naquele tabernáculo havia um compartimento chamado Santo dos Santos, com uma grossa cortina, e ali Deus ficava localizado. A pessoa não podia entrar ali. Se uma pessoa entrasse, ele era morto. Só o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, uma vez por ano ele entrava a si mesmo para oferecer sangue de animais por si, pelos seus pecados e pelo do povo, e com uma corda amarrada à cintura, porque se tivesse em pecado ele caía fulminado, e quem fosse tirar o cadáver morreria. Então, se demorasse muito, eles puxariam pela corda, porque ele morreu ali. Tudo bem. O Senhor Deus não podia ter comunhão com o homem, mas quando o Senhor Jesus Cristo nos comprou para Deus, nos redimiu, pagou o nosso preço, é como se nós nunca tivéssemos pecado. O Senhor Deus então fez de todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador, sacerdotes. Nós somos sacerdotes, mas não com o véu fechando o Santo dos Santos. O véu foi rasgado, foi aberto. Isso significa que a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar que nós estivermos, se nós quisermos entrar na presença de Deus, nós podemos entrar e dizer: Pai, eu venho em o nome de Jesus. Pronto, nós já fomos transportados, estamos frente a frente com o Senhor Deus. Diante dele nós podemos ministrar o louvor, ministrar em favor das nossas necessidades e da necessidade de qualquer outra pessoa. Esse ministério é reconhecido. Nós chegamos em o nome de Jesus não mais com o sangue de animais, mas sim confiados no sangue puro do Senhor Jesus que foi vertido lá na cruz do Calvário. Você veja que posição especial, privilegiada, o cristão tem hoje. Qualquer cristão, homem, mulher, pessoa que acabou de aceitar Jesus, pessoa que já está há 50, 60 anos ou mais na fé. Ele tendo uma necessidade, ele pode dizer: Pai, em o nome de Jesus, eu venho a Ti. Na hora que ele faz essa oração, o Pai reconhece que ele é um sacerdote, é o ofício dele, e ele pode chegar, pleitear por si ou por outros, e o Senhor Deus está na obrigação de atender a pessoa. Isso nos faz ser mais do que privilegiados. Puxa vida, quer dizer que eu não tenho mais que confessar a uma pessoa, pedir uma pessoa para interceder por mim? Não, absolutamente não. Nós resolvemos a coisa pessoalmente com o nosso Deus. Bem, além de sacerdotes, nós somos reis. A Bíblia Sagrada diz que nós somos. Eu não fiz essa opção, eu não fui que disse: Deus, eu vou ser rei. Não, ele diz: eu fiz você rei. Se eu descrer daquilo que a Bíblia diz, que eu sou um sacerdote, um rei, eu estou chamando Deus de mentiroso e estou dizendo a Ele que eu não tenho um pingo de fé nele, de confiança. Bom, quando eu precisar de ajuda, como é que Ele vai me ajudar? Não é só por isso, é porque realmente eu não vou perder esse meu ministério. Bem, nós sabemos, a Bíblia fala muito no reino de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus disse, quando Ele começou a pregar o Evangelho, nós temos lá no livro de Marcos, no capítulo 1, o Senhor Jesus começa pregando o Evangelho e ele diz o seguinte: e depois que João foi entregue, Marcos 1,14, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, o que Jesus fazia, o Espírito Santo resume como a pregação do Evangelho do reino de Deus. O que Jesus fazia? Ele andava de cidade em cidade, ensinando, pregando e usando o poder de Deus. Ele reunia as pessoas, quer dizer, ele não era mágico, ele não chegava e os doentes chegavam: me cura, nem sabiam o que ele era. Ele fazia a propaganda, ele tinha os apóstolos que iam de casa em casa, conversando pelas esquinas e diziam: olha, o pregador Jesus é um homem de fé,
ele vai estar na sinagoga, ele vai estar na praça tal, a tantas horas do dia tal, e vocês tragam os doentes. Ele resolve a situação. E as pessoas traziam. Logicamente, Jesus não chegava e tocava e todo mundo era curado e ia embora. Não, não acontecia e não acontece dessa maneira. O Senhor Jesus, então, ele trazia as pessoas ao entendimento, ele começava a abrir as Escrituras do Velho Testamento. Vocês estão recordando de quando Davi disse? Estamos. Davi falou porque é assim, assim, assim. É. Lá no Salmo 18, quando Davi disse, eu persegui os meus inimigos e não voltei, senão depois de eu teres alcançado, atravessei-os de sorte que não puder levantar, caíram debaixo do meu pé, ele estava falando uma coisa espiritual. O inimigo do homem são os espíritos maus, são os guias que fazem vocês sofrerem, são os espíritos que desempregam, que põem marido e mulher a brigar, que põem a pessoa doente. Você lembra que Davi disse no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo e que em mim bendiga o seu santo nome? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades? Está escrito, pois ele estava falando profeticamente. E eu estou aqui para fazer isso ser verdade. O Senhor Deus vai curar vocês de todas as enfermidades hoje. O pessoal gostava e entendia. Então é para nós? É para nós hoje. Quer dizer, Jesus assumia o que a Bíblia falava a respeito dele. Em seguida, o Senhor Jesus orava e o que é que acontecia? As pessoas eram curadas. Os milagres ocorriam. Aí, uns contavam para os outros, vinham mais pessoas, aguardem a próxima reunião. Esperava ali 2, 3, 4 horas, vinha a próxima reunião, Jesus ensinava a palavra, pregava a palavra, usava o poder de Deus e o povo ficava boquiaberto. Aí Jesus começou a dizer, pessoal, o que eu estou fazendo, veja bem aqui que diz, eu estou pregando o evangelho do reino de Deus, as boas notícias do reino de Deus. O reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que eu estou fazendo é porque o reino de Deus está chegando. Mas que reino de Deus é esse que ele dizia que está próximo e não chegou? Chegou. É aí que muitas pessoas não entendem. Jesus está dizendo, olha, o que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer depois. Igualzinho que estou fazendo. Não vai haver diferença. Porque o poder que eu trouxe para o mundo, eu vou delegar a vocês. A mesma missão, a mesma habilitação, habilidade que Deus me deu, a capacidade, eu vou transferir para vocês. O reino de Deus está chegando. Arrependei-vos, vamos ver direitinho. Depois foi Jesus, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Olha, isso aqui é o evangelho do reino de Deus. Essas são a palavra evangelho significa boa notícia. Essas são as boas notícias do reino de Deus. No reino de Deus, a pessoa que crê, que entra, ela não precisa ficar doente, ela não precisa ficar oprimida, não precisa ficar perturbada, não precisa ficar em pecado, a pessoa tem libertação total. E dizia, o tempo está próximo, está chegando a hora, pessoal, vou fazer uma obra que vai solucionar o problema para sempre. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede nessas boas notícias. As pessoas se entreolhavam e viam os milagres acontecerem. Bom, quando ele foi embora não acontece mais milagres. Não, vai acontecer. Vocês vão ter a mesma habilidade, a mesma capacidade que eu tenho. Eu estou só mostrando a vocês o que é o reino de Deus. Bom, ele foi embora. O Senhor Jesus voltou para os céus, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, voltou, e ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe o reino de Deus. Aí Apocalipse diz que para o nosso Deus nós fomos feitos reis, quer dizer, os dominadores desse reino de Deus. Não mais um. Agora um só que domina? Não. Todos nós individualmente. Na minha vida mando eu, na sua vida manda você. É a autoridade que nós recebemos do nosso Deus e que nós devemos praticar, nós devemos exercitar e nós devemos fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ele é chamado o Rei dos Reis. Então você veja que esse duplo ofício é do maior significado para o ser humano. O ser humano recebeu o dom de sacerdote, o ser humano que aceita Jesus na sua vida. E o ofício de sacerdote e de rei.
Então, no reino de Deus, mandamos nós, no tocante à nossa vida. Eu não posso, agora eu posso interceder por alguém, mas eu não tenho o direito de enfiar o dedo na vida dela. Quem manda ali é ela, quem manda aqui sou eu. Como ninguém pode agora me amaldiçoar. Ah, missionário, o senhor cuidado, porque tem uma pessoa que diz que vai fazer um trabalho de feitiçaria, vai lhe mandar um demônio. O demônio não chega nem perto. Ele sabe que eu sou dono dessa propriedade, que eu sou rei dos reis. Eu sou rei desse reino. Ele é rei dos reis, ele é meu rei. Então, eu estou em nome dele exercitando o reinado. Essa mensagem é por demais importante. Voltando, ainda continuando aqui, vamos passar para Romanos, capítulo 5, versículo 17. Aqui o Espírito Santo garante que, assim como houve um prejuízo violento quando o homem, o primeiro homem, o Adão, pecou, agora há um lucro muito grande para nós que somos chamados de Deus. E eu estou tentando agora lhe ajudar, porque essas mensagens são importantes. Eu não fiz essa consagração à toa, eu fiz para lhe ajudar, e eu vou fazer uma oração daqui a pouco. Eu quero que você se levante, porque nós vamos decretar o final desse sofrimento para você tomar posse da bênção. Então diz assim, por que? Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, quer dizer, a morte reinou e reinou sério. A pessoa que falar que o diabo não esteve nesse mundo, não está nesse mundo, é uma pessoa, no mínimo, idiota. Porque você olha à esquerda, à direita, você vê todo tipo de sofrimento. É o reinado da morte. Homens que deveriam dar bom exemplo, que abusam de crianças. Pessoas que estão perdendo parte do corpo. Pessoas que estão fazendo as piores obras ruins desse mundo. Isso aí é o reinado da morte. E tudo isso porque Adão pecou. Se pela ofensa de um só a morte reinou, quer dizer, mesmo a pessoa que diz que eu não creio em Deus, ela reconhece que há uma fonte má, ruim nesse mundo, que faz as pessoas agirem piores, muitas vezes, do que as bestas feras. Se a morte reinou por isso, aí diz o Espírito Santo, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e da justiça reinarão em vida por um só. Você pode inverter aqui para poder ficar mais claro. Muito mais reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. A abundância da graça é a pessoa que realmente entende o plano de Deus e aceita Jesus como Salvador. Ela é coberta pela graça de Deus, ela é revestida por essa graça, é tomada, e esta pessoa tem de reinar agora em vida por um só. A abundância da graça e do dom da justiça. O dom da justiça foi a obra que Jesus Cristo fez lá no Calvário. Meu irmão, foi o maior ato que se realizou em todo o universo. O puro, o santo, o Criador de todas as coisas despiu-se das suas prerrogativas e foi ao Calvário para morrer em meu lugar, para tomar a minha posição, para me fazer gente, filho de Deus. Ora, muito mais agora os que recebem o dom da justiça. Eu recebi, eu aceitei, eu criei que lá na cruz do Calvário, Jesus tomou a minha iniquidade, tomou a minha transgressão, a minha enfermidade, as minhas doenças, e o castigo me traz a paz. Quer dizer, eu estou guardado por Jesus. Agora o diabo não pode, a bel prazer dele, dizer, tomar a decisão, eu vou fazer o Soares sofrer. O que ele pode, no máximo, é tentar. Mas cabe a mim me levantar como rei e reinar em vida. Não reinar depois da morte. Reinar hoje. Vamos falar agora a coisa mais pessoalmente. O meu prezado amigo acredita na palavra de Deus, tem me ajudado a manter o programa no ar, tem orado a Deus e participou comigo dessa campanha de oração. Eu pergunto, você já aceitou a Jesus como o seu Senhor e seu Salvador? Já tomou uma decisão mesmo? Uma conversão? Deus, eu não quero saber de mais nada, eu agora vou servir a Ti. Missionário, ainda não. Bom, então, deixe-me ser franco,
essas coisas que eu estou falando não dizem respeito a você. Talvez uma migalhazinha você pode receber, mas você não tem direito, porque você não é filho. Jesus disse àquela mulher sírio-fenícia, que tinha uma filha endemoniada, que veio buscar a ajuda dele. Ele disse, olha, não é bom, não é uma coisa de direito, pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quer dizer, os milagres, as bênçãos pertencem aos filhos de Deus. Agora eu pergunto, por que você não toma essa decisão? Qual é o demônio que está lhe cegando o entendimento? Imagine bem, se você viesse a faltar agora, morrer nesse momento, você estaria para sempre, para sempre, para sempre em maus lençóis. Daqui a 1 bilhão, olha, o Brasil vai fazer 500 anos de descoberto. 500 anos, o Brasil tem uma história grande. Daqui a 500 anos, puxa, missionário, só pensar naquilo que eu estudei no colégio, dos governadores que Portugal mandava, as capitanias. Depois, missionário, teve o vice-reino, depois tivemos o império, com Pedro I, Pedro II, depois nós tivemos a república. Puxa, só o Getúlio Vargas ficou tantos anos no poder aí, quase 19 anos ou 19 anos. Depois teve o regime militar, que parecia que não ia acabar mais, era um general após outro general. Quanto tempo? Pois isso não é nada. 500 anos, se você passar no inferno esses 500 anos, é um bom período, né? Mas não é nada em relação à eternidade, porque não tem fim. Daqui a 500 anos, dobrado, 1000 anos, puxa, nem imagine, dobrado, 2000 anos, multiplicado por 1000, 2 milhões de anos, multiplicado por 1000, 2 bilhões, por mais 1000, 2 trilhões, e por aí afora vai, você estará lá sofrendo. A primeira coisa que uma pessoa deve fazer, e se você não é salvo, é curvar a cabeça e falar, Deus, eu aceito a Jesus agora, me salva, eu não quero ser do diabo, eu vou seguir a Jesus. E se esforçar para não abandonar Jesus. Porque tem muitos que fazem o voto só de brincadeira. Bom, aí você aceitou Jesus. As promessas dizem respeito a você. Você na mesma hora é feito em sacerdote e é feito em rei, um soberano. Então você agora pode exercitar a autoridade. Você reinar em vida. Mas como é que eu vou reinar, missionário? Ora, com o exército que Deus colocou, Deus alocou ao seu ministério. Ele alocou o meu ao ministério de qualquer pessoa. Que exército? O poder dele. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 1, e vamos ver se nós temos realmente esse exército. Ou isso é conversa fiada? Isso é balela? Não, isso é coisa séria. Hebreus 1,14 diz assim, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Quer dizer, o exército de Deus, ele é composto dos anjos do Senhor. E todos os anjos que Deus tem, que Deus criou, que se mantiveram fiéis a Deus e que fazem a obra do Senhor Deus, todos eles são espíritos ministradores. Veja que o Espírito Santo não disse, e não são porventura quase todos, não, todos. São espíritos ministradores, criados para ministrar. Os anjos nunca foram criados para serem ministrados, para receber uma oração. Eu vou colocar uma vela atrás da porta para o meu anjo da guarda. Você está fazendo coisa errada, hein? Isso é feitiçaria. Você não tem, eu vou fazer uma oração forte ao meu anjo da guarda. Querido anjo da guarda, você está fazendo feitiçaria. Você não pode fazer isso. Orar só se ora ao Pai em nome de Jesus. Eles são criados, não são porventura todos eles espíritos ministradores, eles foram criados para ministrar e não para serem ministrados. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles já têm um ministério. Você não precisa pedir, Deus manda o teu anjo. Coloca o teu anjo, um anjo poderoso para poder ministrar a meu favor. Não, já são enviados, todos eles. Eles sabem da ocupação deles. Que eles vão enviados para servir a quem? A favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós. Você que acabou de aceitar Jesus,
Eles são enviados, eles têm a ordem para servir a seu favor. Mas então como é que, se eu não tenho que fazer oração a ele, eu vou dar a ordem para que ele atenda e cumpra? O Salmo de número 103, o versículo 20, o Espírito Santo diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus. Então está orientando que os anjos bendigam ao Senhor. Magníficos em poder, todos eles são tremendos em autoridade, são magníficos em poder, todos eles têm essa unção de Deus, que cumpris as suas ordens. Eles não cumprem as ordens dos filhos de Deus, eles cumprem a ordem de Deus. Agora, como é que eles cumprem a ordem de Deus? Obedecendo a voz da sua palavra. Fácil. Quando você dá voz à palavra de Deus, por exemplo, o maior dom da justiça que nós vimos ainda há pouco foi a obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Nós recebemos uma abundância desse dom. Lá ele levou as nossas transgressões e iniquidades. Ele sofreu nele as nossas enfermidades e as nossas dores, doenças. E o castigo que nos traz a paz, ou seja, qualquer mal que venha contra nós ou que esteja lhe perturbando agora. O Senhor Jesus declara que isso aí Jesus já sofreu e que pelas feridas de Jesus você foi curado. O que é que você faz? Você então se levanta pela fé, você se dirige a esse mal e você diz: diabo, você vai pegar o seu mal da minha vida e vai desaparecer agora, porque eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Você deu voz à palavra de Deus. Você não diz: porque eu não te quero, porque eu agora vou ter saúde. Não, eu vou ter saúde, eu não te quero, porque a razão, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Na hora que você dá voz à palavra de Deus, mas daquela maneira assim, confiante, não daquele modo que algumas pessoas falam: bom, mas se não funcionar, eu vou ao médico, se não funcionar, eu vou ao gerente do banco, se não funcionar, eu sei o que eu vou fazer. Não, é aquela decisão. A pessoa, nessa hora que ela faz, os anjos de Deus nunca perdem uma batalha. João capítulo 14, versículo 13, é uma das passagens mais importantes para alguém que quer realmente tomar posse da bênção e que quer vencer. Eu descobri essa passagem, como eu vou lhe explicar, que eu já conhecia há muitos anos, de cor e salteado. Muitas vezes eu clamei essa promessa de Deus. Deus, está escrito, quando principalmente eu estava com aquele resfriado que não me deixava de forma alguma. E amanhã, dia 2 de junho, eu completo 13 anos e 6 meses sem um comprimido. Então, e talvez você está assistindo a fita depois do dia 2 de junho, né? Então, já passou. Eu clamava, porque eu com aquele resfriado não saía, eu orava, não saía, eu ficava meio intrigado. Mas o que é que está acontecendo? Um dia eu li o livro de Kenneth Hagin, que se você ainda não leu, procure ler, O Nome de Jesus. Kenneth Hagin escreveu esse livro, O Nome de Jesus, que é uma verdadeira pérola da literatura evangélica. Aliás, tem 3 livros que eu faço questão de lhe pedir para ler. Primeiro é Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do Dr. T.L. Osborne. O Osborne escreve uma linguagem simples, clara, tudo aquilo que você precisa saber sobre a cura divina. Eu chego a dizer que ninguém pode falar a favor ou contra o ministério de milagres sem ler Curar os Enfermos e Expulsar os Demônios. É uma verdadeira enciclopédia sobre esse assunto. Bom, depois é o livro O Nome de Jesus, de Hagin. E depois, se você puder, o meu livro Como Tomar Posse da Bênção. Esses 3 livros, realmente Deus usou os escritores, usou a mim, ao Osborne e o Hagin para escrever. E quando caiu em minhas mãos esse livro do Hagin, eu já estava desesperado, porque, olha, eu não sabia mais o que eu faria. Eu simplesmente orava e Deus não me curava o resfriado. E eu chorava daqui, chorava dali e não tinha jeito. Vivia há mais de 2 anos
debaixo de tratamentos médicos e mais comprimidos que eu comprava por minha autoindicação, chegava lá, ou medicação, chegava e pedia ao farmacêutico, enfiava no bolso, tal, e não adiantava nada. O dia que eu li isso aqui, eu já sabia, várias vezes, mas Deus, está escrito, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas o rei explicou que a palavra não era o pedir, que nós conhecemos como pedir. O verbo está traduzido mal. Eu peguei a concordância de Strong e vi que no grego é o verbo aiteo. E que o aiteo é pedir, mas não só como nós entendemos. Ele tem a força de determinar, de reivindicar, de estabelecer, de decretar, de decidir. Eu disse, meu irmão, eu comecei a dar voz à palavra de Deus. É isso que eu comecei a fazer. E comecei a repreender o mal com aquela certeza, aquela garantia. E olha, eu nunca fui tão tentado que o diabo fazia tudo para me derrubar, porque ele sabia que se eu fosse derrotado, eu não iria pregar isso e o Brasil não ia entender. Mas eu me mantive firme na palavra de Deus, lutei, e 13 meses, e vamos dizer 29 dias, que eu não posso falar para amanhã, que ainda não cheguei amanhã, passaram-se sem que eu tomasse um comprimido mais. Oh, glória a Deus! Fiquei livre do resfriado e de outros males que estavam me perturbando naquela época e que, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sumiu. Bom, o que aconteceu? Eu passei a reinar na minha vida. Eu assumi o ministério de soberano. E quando é que você vai assumir? Missionário, bem que eu tentei, mas não funcionou. Mas não vai funcionar para quem tenta. Funciona para quem decide, para quem toma uma posição. Enquanto o ser humano fica nesse negócio de tentar, eu vou ver se dá, não dá, porque o diabo sabe que se você conseguir, você vai contar para outro, e Deus vai ser glorificado. Mas você tem que ser uma pessoa teimosa. Alguns amigos estão enfrentando uma situação financeira difícil, mas eles ficam com um pé lá e outro pé cá. Não tomem uma posição diante de Deus. Determinem, orem, estabeleçam sobre a palavra de Deus, e depois caem em campo, vai buscar e fiquem acordados, velando sobre a oração com ações de graças e não deixando o diabo desmentir mais. Na hora que nós fazemos dessa maneira, o poder de Deus entra em ação. Nós temos outras passagens bíblicas que nos mostram o porquê que nós somos derrotados. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz, ela nos ensina que se na hora da angústia nós nos mostrarmos frouxos, a nossa força é pequena. Isso tem tudo relação com o nosso reinado. Eu acredito, creio que eu sou um soberano, que Deus me ungiu, me deu um exército, me deu as promessas, as declarações, que são muito melhores do que as promessas, porque com a declaração a coisa já foi feita, e eu vou então vivendo a vida, determinando aqui, vai funcionando. Mas de repente, o diabo prepara um golpe maior. E quando ele prepara, ele trabalha em todas as frentes. Eu sinto que aquele mal é diferente. Os outros foram fáceis. Ou que aquele é além das minhas forças. Aí o que eu faço? Ai meu Deus, eu tenho que encontrar o pastor tal para ele concordar comigo. Irmão, concorda comigo aqui porque esse negócio está sério. Eu já estou me mostrando frouxo. A minha força já ficou pequena. Bom que aquele irmão que vai concordar tenha força grande. Mas se ele também é um frouxo, é força pequena. E força pequena não vai conseguir a vitória que nós precisamos. A gente vai perder a batalha. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. O que eu faço, missionário? Ora, não temas, não te assombres. O Senhor Deus diz que Ele é com você, é contigo, por onde quer que você for. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. O mal veio. Não tente examinar se é um mal grande ou se é um mal pequeno. Meu Deus, não! Vá e repreenda em nome de Jesus. Porque quando você acha que é um mal pequeno, vamos dizer um resfriado, isso Deus cura.
Bom, pequeno porque você considera ele pequeno. Um resfriado, quando toma uma pessoa, que a pessoa fica do alto da cabeça só dos pés, toda queimando em febre e tal, existem milhões de vírus que entraram no corpo da pessoa. E Deus tem aí, o anjo de Deus, o trabalho de matar todos aqueles vírus e retirá-los do nosso corpo. Aí nós ficamos curados. Acaba uma oração. Mas quem diz a você que aquele olho cego é pior do que os resfriados? Quantos micróbios, ou qual foi o defeito que o demônio fez para que você perdesse a visão? Eu não sei. Mas mesmo que for pior, a obra que for maior, nós não temos esse limite na Bíblia Sagrada e tudo que você determinar até certa altura. Não, isso não é mercado. Se você tem R$500, você compra uma geladeira baratinha, mas aquela melhor custa R$1.000. Para Deus, o preço é um só, é a fé, é a determinação. É você acreditar e repreender e mandar o mal embora. Mas aí você se mostra frouxo. Ih, meu Deus, não dá. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar mais. A sua força diminui. Aquele exército que estava preparado para entrar em ação e para agir em seu favor, para ministrar, ele fica impossibilitado. Por que fica impossibilitado? Porque você se mostrou frouxo. Deus diz o seguinte: digo fraco, sou forte. Ele é fraco? Ele deve confessar: eu sou forte. Diga à pessoa que está na pior: não, o Senhor Deus é por mim. Ele vai tomar conta e eu vou vencer todas as batalhas. Olha, se a Bíblia diz, ela diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Vamos crer em Deus. E não vamos, mas de modo algum, de maneira nenhuma, aceitar que o demônio agora venha ditar normas. É doença, enfermidade, seja ela qual for. Diabo, eu ouvi, ele tomou, ele sofreu as minhas enfermidades. Bem, missionário, o meu problema não é doença, eu tenho uma mente fraca, eu só vivo transgredindo, errando, pecando. Verdadeiramente tomou sobre si a nossa doença e enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido com as nossas transgressões. Não diz com algumas delas, não, com todas. E foi moído pelas nossas iniquidades, que as nossas transgressões o feriram e as nossas iniquidades o moeram. Todas elas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Já fomos, nós não seremos. Isso é o que a Bíblia declara. Meu irmão, minha irmã, eu me consagrei por você. Eu orei por você. Eu estou aqui no poder dessa consagração. Mas a minha oração vai ficar inválida, ela vai ser ineficiente, ela não vai ter um poder para lhe ajudar, se você agora não concordar comigo. Nós vamos orar, vamos assumir a nossa posição, vamos tomar posse da bênção e vamos soltar a nossa coragem diante do nosso Deus, a nossa confiança, a nossa certeza. E se o inimigo vier? Claro que ele vem. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos tomar cuidados, porque o diabo, ele é nosso adversário. E ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse leão, ameaçando a gente, procurando alguém para tragar. Mas nós não devemos dar a ele essa chance. Por quê? Porque ele não pode fazer-nos sofrer. Ele não pode nos envergonhar. Ele não pode agora fechar o cerco. Ele brama como se ele fosse um leão. Mas ele não é o leão. O leão é o leão da tribo de Judá, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele imita o barulho do leão, ele anda em derredor. Infelizmente, alguns permitem que ele pegue essas pessoas e as destrua. Nós não devemos fazer isso,
Nós devemos assumir em o nome de Jesus o nosso direito, a nossa posição e dizer: diabo, acabou, você pega o que é seu, você bate em retirada, aqui você não vai tocar, porque eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Seja você, a partir de hoje, um praticante da palavra de Deus, um positivo. Meu irmão, se tiver que acontecer alguma coisa de ruim por ser positivo, então que aconteça. Mas não mude a sua confissão. Não deixe os seus lábios transgredirem. Não deixe os seus lábios fazerem aquilo que Deus diz. Se você fizer, você não tem mais a mim com você. O que é que Deus diz que você não pode fazer? João escreveu uma das suas cartas, a segunda carta de João, no capítulo, é o capítulo único, versículo 9, ele diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Prevaricar é um termo meio jurídico, que significa fazer acordos para o que você não foi autorizado. Ora, ele me constituiu como rei, mas não para eu agora ceder terreno. Eu tenho de saber que eu sou soberano, mas eu tenho um soberano sobre mim. Ele é o Rei dos Reis. Esse corpo, essa vida que eu tenho, a que você tem, foram compradas, a minha e a sua foram compradas pelo Senhor Jesus. E além de compradas, Ele confiou em mim. Olha, Soares, eu vou lhe constituir como sacerdote e como rei. Você não vai me fracassar, hein? Você não vai me decepcionar. Você não vai me envergonhar. Eu vou lhe dar o meu nome, eu vou lhe dar o meu espírito, eu vou lhe dar o meu exército, e você então vai fazer a obra como meu servo. Você é rei. Eu sou o rei seu. Estou sobre a sua vida. A mesma coisa, Dona Maria. Aí ele pagou o preço. Me deu o reinado. É meu. Eu tenho de exercer a autoridade. O poder, não sou eu quem produziu esse poder. Eu não treinei os soldados. Eu não fabriquei os soldados. Eu não aluguei os soldados. Ele me deu os soldados dele, os anjos dele, com os mesmos anjos que ele venceu quando estava aqui na terra. Aí ele diz para mim agora: se você prevaricar, se você fizer acordos para o que você não está autorizado, eu não estou autorizado a fazer acordo com o inimigo nem de brincadeira. Ele mandou que eu resistisse ao diabo e o diabo fugiria de mim. A Bíblia Sagrada condena qualquer contato nosso com os espíritos malignos. Lá do início da criação até o Apocalipse, diz que aqueles que tratam com os guias, com os demônios, se não se converterem, não se arrependerem, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Não dá para você agora fazer um acordo aí com o Xangô, com o Mulu, com a Pombagira, com a Iemanjá. Tá bom, Iemanjá, vamos fazer um acordo aqui, você não perturba mais isso aqui para você. Não. Aquele que prevarica, aquele que faz acordo para o que não foi autorizado e prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, você sabe que essa é a doutrina de Jesus. Havia a doutrina de Moisés, que ele cumpriu toda ela, e nos deu a doutrina dele, que é a do amor. Mas do amor entre nós e amor a Deus. Com o inimigo é fogo na cara. Se nós prevaricarmos, fizermos acordo para o qual não fomos autorizados, e não perseverarmos na doutrina de Cristo, diz claramente aqui, não tem a Deus. Não tem nada de Deus. Não tem um anjo de Deus que vai operar na sua vida dessa maneira. Eu não sabia disso, mas é bom que você saiba. Porque é assim que diz a palavra de Deus. Se você prevaricar, fizer acordos para o que não foi autorizado, e você não perseverar na doutrina de Cristo, você não tem a Deus. Pode ter a forma,
Pode ser uma pessoa que fala bonito, uma pessoa que conhece discursos teológicos, talvez conheça mais a Bíblia do que eu ou qualquer outro pregador, e dê um show por aí, fale coisas que as pessoas fiquem boca aberta e batam palma. Oh, doutor fulano, doutora fulana, essa pessoa é uma bênção. Tudo bem, ele tem forma, mas ele não tem a Deus. Por quê? Ele prevarica e ele não persevera na doutrina de Cristo. Faz acordos para o que ele não foi autorizado. Mas se ele, por outro lado, perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Tem tudo. Você quer ser um bem-sucedido na vida? Meu irmão, persevere na doutrina de Cristo, no ensino de Jesus Cristo. Naquilo que Jesus veio ensinar, não mude, não ache que agora existem outros sábios que, afinal de contas, estão dando mais revelações. Não tem mais revelações não, hein? A revelação é o que está escrito na palavra. O resto aí é pura invencionice humana, maligna, que quem aceita vai quebrar a cara. Bom, falando novamente, pessoal, eu vou orar com você. Eu vou soltar a minha fé. Eu vou invocar o poder de Deus, vou mandar, que o poder que Deus me deu, vou mandar destruir esse mal. E tem uma coisa, hein? Você pode ter certeza que o poder de Deus vai fazer isso. Agora, se você não concorda comigo, se nós não andamos juntos, é porque não há mútuo acordo. Certo? Certo. E Jesus disse: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que porventura pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai. Agora, se não tiver o acordo, ele está dizendo, pode esquecer. Pregador, você vai orar à toa, ou cristão, ou falso cristão, ou hipotético cristão, você vai orar também à toa. Não vai funcionar. Para funcionar tem que ser dessa maneira. Agora, um segredo. Muitas vezes a gente ora e no momento seguinte, aparentemente não aconteceu nada. É, missionário, por quê? Não aconteceu. Não deixe o diabo lhe enganar. Vamos de novo ouvir Jesus falar. Marcos capítulo 11, versículo 24. Nós temos que ficar sempre na palavra de Jesus. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, o pedir é o determinar, né? Orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ora, se acaba a oração, você já tem a bênção, você não precisa de crer. Muitas vezes acontece. Acabou a oração, a pessoa está completamente curada. Outras vezes não. Acaba a oração e parece que nada aconteceu. O que é que você deve fazer? Não. Eu orei, eu não brinquei com Deus, eu usei o nome de Jesus, eu sou um rei no meu domínio, Ele é o meu rei, e por isso Ele é rei dos reis, e eu determinei, eu estou segundo a palavra de Deus, eu não aceito. O diabo faz das tripas ao coração, aperta e produz uma situação que aparentemente não tem jeito. O que é que você faz? Não. Eu determinei, eu falei em nome de Jesus, eu não abro mão da minha bênção e para mim está solucionado o caso. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes, orando, tudo que determinados, orando, não é de qualquer maneira, é numa comunhão com Deus, é sobre a palavra de Deus. Crede, acrediteis que já recebestes, ou que recebereis, e você o terá. Queridos, eu tenho certeza que Deus está pronto para abençoar agora. Eu vou orar por doenças físicas, mentais, espirituais, por problemas econômicos, financeiros, conjugais. Vamos soltar agora a fé em Deus. Oh, eu acredito que você pode ser uma bênção. Eu acredito que Deus quer que você seja uma bênção. Você quer a minha oração? Eu vou colocar aqui a minha mão. Quem está ouvindo por uma fita cassete de áudio não vai poder colocar a mão com a minha. Mas quem está no vídeo,
a sua perturbação. Diabo, afaste-se dessa vida e nunca mais volte para essa pessoa. Eu quebro todo o seu poder agora. Está quebrado. Está desfeito. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu digo, saia dessa pessoa. Vai embora agora. Oh, meu Deus, agora manifesta o teu poder. Deus, recria órgãos que foram extirpados. Conserta essa pessoa agora. Destrói esse defeito físico. Deus, cura agora. Oh, a virtude de Deus está caindo agora. Oh, acredite em nome de Jesus Cristo. Acredite agora pelo poder de Deus que está passando em você. Você está sendo curado. É pelas feridas de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado e amém, Jesus. Eu creio que Deus me deu esse ministério. Eu sou um pregador do Evangelho, uma pessoa que foi constituída por Senhor Deus para levar a bênção. Eu tenho feito isso, eu tenho me esforçado e Deus tem abençoado bastante. Agora, de uma coisa você não pode esquecer. Olha, não esqueça que o preço já foi pago. Você não tem que se sujeitar nada do diabo na sua vida. Você não tem que se sujeitar ao diabo e nem nada do diabo na sua vida. Não permita que o diabo coloque transgressão, iniquidade, pecado, enfermidade, dor, doenças. Não permite. Qualquer castigo, miséria, desemprego, perturbação em casa, mente arrasada. Não. Assuma a sua posição. Busque a Deus. Seja uma pessoa liberta. Seja uma pessoa de Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda, para estarmos em cima e não embaixo, para emprestarmos a muita gente, porém nunca tomarmos emprestados. O Senhor Deus garante que Ele é conosco. Ele diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, viva nessa fé, acredite, acorde, levante a sua cabeça, porque Deus está do seu lado. E quem tem Deus do lado não pede favor ao inimigo. Quem tem Deus do lado, manda, estabelece e o poder de Deus realiza a obra. Deus abençoe. Muito obrigado, em nome de